Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde a gente reage aos comentários que vocês fizeram sobre o último SmackDown. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre os comentários de vocês e saber se vocês apareceram no vídeo, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber se vocês entraram ou não nas perguntas dessa semana. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like para que o nosso vídeo seja divulgado a mais pessoas e se inscreva no canal para a gente poder bater a nossa meta de 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, beleza? Então vem com a gente e vamos embora para mais um Sincerão. Vamos começar aí com o Simão Ferreira lá de Portugal. Um grande abraço a todos os portugueses. Ele diz o seguinte: fala tiozão, essa field do Jacob e do Drew tá a parecer muito a field do Sheamus e do Rusev, com muita brutalidade e até interrompendo os outros lutadores no backstage. Sim, é verdade, Simão. Essa field, ela realmente está bastante física. E a gente sabe que o Drew, por ser um lutador lá aí da Europa, né, ele tem esse estilo European Strong Style, que é brutalizar, né, os seus oponentes. A gente lembra disso, várias lutas, a Street Fight dele com o Damian Priest, as lutas dele contra o Sheamus e o Gunther, a gente sabe muito bem disso. E ele tem extrema capacidade de fazer esse tipo de luta e ainda é técnico e ainda consegue voar um pouquinho. Então, ter o Drew McIntyre no ringue é uma coisa muito boa. O Jacob Fatu também é um talento muito bom, ele consegue ter movimentos de brutalidade e ao mesmo tempo também voar e fazer algumas situações bem interessantes. Então, o que eu posso dizer é que foi muito legal ver a interação desses dois do início até o fim do show. Os dois se quebraram o show inteiro. Eu acho que só ficou faltando ter mais segmentos interrompidos pelos dois. Eu acho quase que eles deveriam ter feito assim umas 5 ou 6 interrupções ao longo do show, eles passando atrás e tudo mais, só para poder mostrar isso. Com o Sheamus e com o Rusev eles fizeram isso. Teve um show que o Sheamus e o Rusev interromperam assim, uns 3 segmentos de bastidores. Eu acho que eles deveriam ter feito isso. Mas a história foi muito bem contada, teve o final também, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas foi muito bom, eu concordo com você. É assim, é uma luta que agora eu fiquei hypado. Eu tava meio assim, pô, Drew não tá no main event da WrestleMania, vai enfrentar o Jacob e tal. Vai ter estipulação nessa luta e já me deixou hypado pra luta deles na WrestleMania. Agora, o Nicolas vai falar um pouquinho sobre a mudança do título de duplas, né? E, assim, muita gente viu a minha reação e vai ver ainda o short com a minha reação, mas foi muito legal de ver o título de duplas trocando de mãos, saindo dos MFTs e indo para o Damian Priest e o R-Truth com a ajuda dos White Six. O Nicolas e o Matheus Oliveira fizeram comentários sobre isso. Matheus e o Nicolas disseram: Nicolas, titio, falando um pouco sobre a vitória do Truth com o Padre Damião, fiquei feliz que finalmente libertaram esse título do cativeiro, que muito tempo ficou com a field eterna de MFTs e White Six, e espero que eles façam um bom reinado, mas estou achando que vão ser campeões de transição. E já o Matheus Oliveira disse: eu amei ver o Ron Cena em cena, muito bom ver eles campeões. Olha, é interessante que tem muita gente que não gosta de duplas aleatórias, né? Pegar dois lutadores aleatórios, botar como duplas, jogar eles na divisão de duplas e eles ganharem o título. Mas, cara, aqui foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito, porque realmente esse título de duplas ficou sequestrado por essa divisão, essa field entre os MFTs e o White Six, desde lá no passado, desde o SummerSlam que começou essa treta. Então a gente tá há uns 6 meses com esse campeonato de duplas envolto nessa situação. E aí, cara, quando você pensa nisso, você pensa assim, cara, eles destruíram a divisão de duplas do SmackDown, que era a melhor coisa que o show tinha, pra botar o título nessa field eterna e intancável entre dessas duas facções. Então, assim, ver alguém resgatar o título dessa field e falar, não, agora vamos fazer uma outra coisa legal com eles, cara, já foi bom demais. E ter o título com o Damian Priest e o R-Truth é bom por quê? Porque a gente vê o R-Truth na tela. Tem muita gente que não gosta do Damian Priest, mas o R-Truth é uma unanimidade. Ver o R-Truth campeão e ainda por cima fazendo os maneirismos do John Cena, que nos traz a nostalgia do John Cena que se aposentou, é espetacular. É memorável. O Ron Cena fez o hot tag. O R-Truth fez o hot tag da luta e veio mandando os 5 Moves of Doom do John Cena, os 2 Shoulder Tackles, o Twisting Bomb, o 5 Knuckle Shuffle, o AA, o STF, ele usou todos os movimentos, então assim, foi incrível. Então a gente vê
o R-Truth incorporando e interpretando o John Cena no ringue e sendo campeão de duplas, foi muito legal, foi muito divertido de ver. E ainda por cima, ver eles resgatando o título de duplas dessa field medonha, que agora pode ser só pela lanterna, e aí os dois, eles chegam e podem ter uma luta bem legal na WrestleMania, resgatando essa divisão de duplas, pô, cara, eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que eles podem começar a preparar uma divisão em que eles têm Damian Priest e R-Truth, Morricone Machine Guns, Fraction, Los Garza. Eles podem botar essa galera e mandar, ó, se estapeiem no ringue toda semana. Pelo menos agora a gente deve voltar a ter uma divisão de duplas na WWE. Agora vamos falar sobre o Johnny Gargano e o Morricone Machine Guns, né? O Rafael falou, gostei dessa possível stable do Gargano com os MCMGs, né? O Morricone Machine Guns. São talentosos e juntos podem dominar o mid-card do SmackDown. Rafael, eu não tinha pensado na possibilidade de uma stable desses três, cara. Vou te contar. Quando eu vi a Candice LeRae atacando o Nathan Frazier e ajudando o Alex Shelley e o Chris Sabin, eu pensei mais na possibilidade que o contrato do Johnny Gargano estaria para expirar e a WWE estaria arranjando alguém para Candice LeRae apoiar, considerando que o contrato da Candice é mais novo. O Johnny Gargano, ele voltou, né? Ele estava ali na WWE, a Candice passou um tempo fora e depois ela voltou. Então, assim, eu fico pensando aqui. Na hora eu pensei assim, pô, pelo menos eles vão arranjar alguma coisa pra Candice LeRae fazer, e aí eles vão colocar ela junto com os Morricone Machine Guns, e aí quando o contrato do Johnny Gargano vencer e ele for para a AEW, pelo menos eles têm alguma coisa pra Candice. Mas você deu uma boa ideia, que é o Johnny Gargano se aliar aos Morricone Machine Guns e isso ajudar o Johnny a voltar a ser o Johnny Wrestling. E aí, com uma stable, o Johnny Gargano com uma stable com ele, né, a Candice LeRae e o Morricone Machine Guns, agora a gente já começa a vislumbrar a possibilidade de ele crescer, acordar e, quem sabe, tirar o título do Carmelo Reis e ele ser campeão dos Estados Unidos, o que eu acho que assim, seria maravilhoso. O Johnny Gargano como campeão dos Estados Unidos, o Morricone Machine Guns como campeões de duplas, eu aceito de boa, entendeu? Então, seria uma forma de pegar esses caras, trazer eles pra cima ali no mid-card, fazer eles apresentarem lutaças toda semana e deixar eles relevantes. Então, assim, eu gostei da sua ideia. Eu não sei se ela vai acontecer, mas eu gostei da sua ideia, tá? Quem sabe não vamos ter uma stable aí do Gargano com o Morricone Machine Guns. Parabéns, você teve uma percepção que eu não tive. Agora, o The Visionary vai fazer um comentário sobre o Randy Orton, né? Mais um comentário sobre o Randy Orton. E ele vai dizer o seguinte: tiozão, acho que essa não utilização do punch kick do Orton deve ser porque ele provavelmente vai utilizar na WrestleMania. E eu até já tenho uma mínima ideia de como vai ser. Orton dando uns 800 RKOs e o Cody dando kick-out para tudo. Para que aí ele manda um punch kick, que na teoria é um finalizador poderoso, para se tornar um novo campeão. Pode anotar. Visionary, tá anotado, inclusive tá printado, tá gravado. Então, se você errar, tá aqui, depois eu jogo na cara, brincadeira. Mas eu acho uma boa possibilidade. Eu acho que eles estão guardando. Eu não vejo o sentido de não usar o punch, tá? Dizer assim, poxa, mas que coisa perigosa. Tudo bem, tu tá dando um chute na cara do outro, ok, mas não é isso que o pessoal no MMA faz, dar chute na cara do outro. Tudo bem, não um cara deitado no ringue, mas não é isso que eles fazem no MMA, ficar dando chute na cara o tempo todo. Entendeu? Chute, joelhada, soco. Então, assim, por que banir o punch kick, né? O stomp tá permitido, eu acho o stomp mais sinistro do que o punch kick. Porque o stomp tu tá literalmente pisando na cabeça do cara no ringue, enquanto que o punch kick tu dá uma bicuda na lateral da cabeça. Então, assim, eu acho que realmente eles preservaram o punch para o Randy como vilão. E eu acho que pode sim ser utilizado na WrestleMania. Se isso vai garantir o título do Randy é outra história. Mas se o Randy botar para usar o punch kick na WrestleMania, podem anotar que eu vou cantar a vitória do Randy antes do juiz bater a mão 3. Antes da terceira batida do juiz no ringue, eu vou cantar que é a vitória do Randy Orton, tá? Então, eu acho que esse vai ser o sinal de que o título realmente vai mudar de mãos, se acontecer. Agora o Mr. Potato e o Sérgio vão trazer mais comentários sobre o Jacob e o Drew,
mas dessa vez sobre como é que vai ser a luta na WrestleMania, que foi uma coisa que eu cheguei a levantar, acho que na live e no vídeo resumo, e que eu quero trazer aqui de novo. Mr. Potato, Jacob Fatu e Drew tá cheirando a uma Street Fight. Digo que seria muito massa no estilo em que eles iniciam o combate, dão uma volta pela cidade e voltam no meio pro final do show para continuar. Se não me engano, ocorreu uma luta assim com o Dean Ambrose. E aí o Sérgio, ele fala sobre essa luta. Achei incrível o Drew e o Jacob brigando durante o show inteiro. A luta deles na WrestleMania precisa ser uma Street Fight para eles poderem se arrebentar por toda a arena. E eu acharia incrível se a luta fosse como a do Dean Ambrose e Luke Hyper no Extreme Rules 2015. Podiam começar sendo a primeira luta, eles se estapearem e voltar só mais pra frente, fazendo assim a luta mais longa de uma WrestleMania, e ele botou entre aspas. Concordo plenamente, tá? Seria legal, impressionante, especialmente se eles passassem o show inteiro se arrebentando, né? Assim, tipo, eles fossem mostrar a entrada dos outros lutadores, assim, vindo de repente do backstage, e aí mostrava os dois cruzando, assim, se estapeando pelos bastidores e o árbitro correndo atrás, eu acho que seria muito legal. E eu acho que se eles ainda botassem uma false count anywhere, ou seja, quedas que acontecem em qualquer lugar, seria mais interessante ainda, porque eles poderiam chegar e botar assim: olha, a gente vai continuar com o show porque a gente não pode continuar na luta, depois a gente volta pra luta, se tiver alguma notícia a gente interrompe a luta, não sei o quê. E aí eles podiam ficar fazendo essas coisas, entendeu? Às vezes até dar uma interrompida rápida na luta, assim, alguma coisa. Não, temos que mostrar o que aconteceu e tal. Eu acho que seria totalmente diferente do que a gente já viu. Seria algo inovador. Então eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse isso sendo apresentado para nós. Agora, o Gilberto e o Vaca Louca trouxeram comentários sobre o return da Mitin e da Bifeb. Eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre isso. O Gilberto diz: tiozão, pra mim pode ter sido a melhor coisa esse ano. Mitin e Bifeb se aliarem a Jade Cargill foi animal. Pode deixar a história da Rhea e da Jade mais interessante. Isso sim é storyline. E o Vaca Louca disse: tiozão, agora é torcer para que essa aliança das três vá pra frente, já que como líder de uma aliança dá para esconder suas altas habilidades no ringue. Olha, é até interessante, o Gianluca também teve um comentário sobre essa situação, dizendo que isso é uma storyline que é reciclada da AEW, que a AEW fez a mesma coisa. Pegou duas lutadoras e botou junto com a Jade Cargill, as duas lutadoras faziam um trabalho sujo, a Jade Cargill só vinha e passava o cerol no final. E elas falavam pela Jade. Assim, eu não vejo um grande problema da Jade no microfone, eu acho que ela até melhorou um pouquinho nos últimos tempos. Mas o fato é que a Jade, como a gente sabe, é limitada no ringue. E aí, cara, tava meio óbvio que a Rhea ia ganhar na WrestleMania, tá? E eu acho que fazendo a Mitinha e a Bifeb se aliarem a ela, meio que, mostra que a Jade tá com medo da Rhea, porque ela precisou de capangas para enfrentar a Rhea. 2, torna a luta completamente imprevisível para WrestleMania, porque agora a gente vê um caminho para Jade ganhar da Rhea. As duas virem e interferirem na luta, tá? A gente também vê um caminho para Rhea derrotar a Jade sem precisar ser limpo. Se a Mitinha e a Bifeb tiver utilizado isso como uma estratégia o tempo todo para ferrar com a Jade Cargill. Elas fingem que se aliam a ela e depois elas se voltam. Essa é a única explicação que eu dou para a Mitin ter entrado nesse grupo. Por quê? A Bifeb, eu entendo, na semana passada o pessoal notou que a Bifeb conversou com a Jade nos bastidores como se nada tivesse acontecendo, o que é estranho depois de meses da Mitin e da Bifeb batendo de frente com a Jade. Agora a Mitin, na semana passada, tomou uma surra da Jade Cargill no ringue, entendeu? Uma surra. E aí na semana seguinte já se aliar a ela, pareceu furo de roteiro. Eu acho que só deixa de ser furo de roteiro se isso tudo for uma armadilha da Mitin da Bifeb. Entendeu? Se no final das contas elas resolveram se aliar falsamente a Jade Cargill só para se vingarem dela no final. Então, se for isso, vai ser brilhante da WWE. Se não for isso, vai ser um furo de roteiro gigantesco. A não ser que tenha um motivo. Um motivo muito importante para que elas possam enfrentar para poderem se aliar a Jade Cargill. E aí eu fiz o gesto aqui, mas eu tenho que lembrar que tem pessoas que são deficientes visuais, então para esclarecer, o gesto que eu fiz com a mão foi de que a Mitinha e a Bifeb teriam se aliado a Jade Cargill por dinheiro. A Jade Cargill pegou o poderoso checão, botou na mesa e a Mitinha e a Bifeb resolveram se aliar a ela, beleza? É isso, eu acho que sim, como disse o Vaca Louca, essa aliança vai conseguir esconder um pouco as altas habilidades dela no ringue. Agora, o Leonardo Lira vai fazer um comentário sobre o Trick William.
Que popstar que se tornou o Trick Williams? A luta rolando e a crowd quer saber do Whoop That Trick dos Lemon Pepper Steppers. Lash, cuidado com seu homem. Cat Kelly estava secando os 8 webs. E Johnny Wrestling, vamos acordar, meu filho. Bom, vamos falar sobre o Trick Williams, porque, cara, o que ele fez na luta do Sami Zayn com o Aleister Black não tá no gibi. Assim, é impressionante como que o cara farmou aura às custas do Sami Zayn. Sami Zayn veio pra luta, foi lutar com o Aleister Black. Quando foi começar a luta, a arena apagou. Tivemos a entrada absurdamente sensacional do Trick Williams. E ele entra, ele literalmente sobe na mesa dos comentaristas e começa a farmar a aura com o público enquanto a luta tá comendo solta. Foi sensacional. Foi divertidaço ver o Trick Williams falando lá com a galera, brincando com a galera, e não sei o que, e fazia a galera mandando whoop that trick, e o Sami Zayn lá desesperado no ringue. Eu achei que foi muito legal, a própria interferência dele também foi interessante, e a forma como o Aleister Black se apropriou disso, se aproveitou disso, mandando Black Mass na cara do Sami. Eu acho que estamos caminhando para uma luta entre Sami Zayn e Trick Williams, uma luta em que a história por trás é o Trick Williams mostrando que você precisa se aproveitar para poder subir na vida, e o Sami Zayn ficando com um pouco de inveja. E isso pode acabar levando ao duplo turn, como tem gente falando que a WWE quer tornar o Trick Williams face e tornar o Sami Zayn heel. Vamos ver se isso vai acontecer, porque vai ser muito interessante ver essa história aí seguindo para frente. Trick Williams, rapaz, olha, eu falei uma vez, vou falar de novo, hein? Trick Williams está ofuscando o Obafemi. Ainda bem que os dois estão em shows diferentes. Parece que o Obafemi vai ficar no Raw. Mais um SmackDown que ele não apareceu. Só apareceu a cena dele atacando o Brock Lesnar no Raw. O Brock tem mais datas no Raw, então acho que o Obafemi vai ficar por lá. Vai ser bom separar os dois, porque os dois no mesmo show, se botar um lado a lado hoje, eu acho que o Trick dá uma ofuscada no Oba, hein? Agora, Shadow Dante, falar sobre Jelly Roll. Olha só, hein? Quem diria que as pessoas falariam isso aqui do homem, ó. Só queria dizer, o Jelly Roll foi um dos MVPs desse show. O cara fez de tudo e mais um pouco, e isso para uma celebridade é admirável. Além das promos, que promos incríveis. Ele conseguiu demonstrar preocupação falando com o Orton de uma maneira tão natural que eu achei que ele estava falando sério. Mas sério, Jelly merece todos os elogios porque ele tá dando a vida pela companhia. Cara, a gente precisa considerar isso, tá? Inclusive, o Jelly Roll ele tem muito a agradecer à WWE, porque parece que foi justamente por conta de uma luta que ele percebeu que ele precisava perder peso. Porque a primeira vez que ele apareceu na companhia, ele estava muito grande, estava muito pesado. E foi aí que ele percebeu que ele precisava emagrecer. Aparentemente, ele perdeu 250 libras de peso. Você imagina quanto é que esse cara devia pesar? Porque hoje ele ainda é grande, né? Ele hoje deve pesar aí uns 100 quilos. O cara perder 120 e tantos quilos, o cara devia pesar mais de 200 e tanto, cara. Você imagina o tamanho que o cara tinha. E ele agradece muito a WWE por ter dado esse incentivo a ele para perder peso, para ele poder fazer a luta no SummerSlam no ano passado. Cara, eu acho que, assim, quando você vê uma celebridade vindo para a WWE, a gente fica com o pé atrás. Por quê? Porque tem celebridade que vai ali para se aproveitar. Basta falar no Travis Scott, no ano passado. Ele foi lá para se aproveitar e ganhar um pouco mais de audiência ali com o evento. O Jelly Roll, cara, ele tá naquele campo das personalidades que se importam com a luta livre e que treinam para poder participar, que respeitam a luta livre. Ele e o Bad Bunny são dois grandes exemplos disso. O Bad Bunny, quando lutou na WWE, sempre treinou para lutar. E o cara é ganhador do Grammy, cara. O cara não precisa da luta livre. Mas ele ama tanto a luta livre, ama tanto a WWE, que ele está disposto a se estabacar no ringue para isso. E o Jelly Roll é a mesma coisa. Então eu acho que a gente realmente precisa parar e pensar um pouquinho no que o Jelly Roll está fazendo e respeitar o cara. Pode até ser que você não curta muito o segmento. Eu achei o segmento muito, muito apelativo. Mas, cara, não há como negar que a participação do Jelly Roll foi importante. E mais, ele não está fazendo as turnês dele, fazendo os shows dele, onde ele faturaria milhões, para poder aparecer nos shows semanais da WrestleMania, no caminho para a WrestleMania. Então, tem meu elogio. Vamos ver como é que vai ser a luta dele contra o Kit Wilson semana que vem, né? Teve até o pessoal falando aí que o Kit Wilson inaugurou as Two Stages of Poetry.
Ai, ai, meu Deus, Kit Wilson, o que que foi aquilo? Mandando poesia na cara do Jelly Roll. E depois o Jelly Roll mandando uma batalha de rap ali no improviso pra cima do Kit Wilson. Foi bem legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre Randy Orton e Matt Cardona, que aconteceu durante o show. Depois que o Randy Orton veio pro ringue e falou um monte sobre ele precisar ser a víbora para ser o 15º campeão, 15ª vez, ganhar o título pela 15ª vez. Ele volta para os bastidores, o Matt Cardona confronta ele, ele dá na cara do Cardona chamando ele de nerd. Depois que o Jelly Roll tenta falar um pouquinho de bom senso com ele, o Randy chama o Matt Cardona pro ringue e finge que tá pedindo desculpa, mas depois estraçalha ele no ringue. Então o Nicholas ele vai falar sobre isso. Sincerão. Titi, o que foi aquele segmento do Matt Cardona com o Randy Orton? Simplesmente os caras deixaram o Orton pisar na cadeira que vai quebrar o braço do Cardona. Que qualquer pessoa com cognitivo já colocaria o Orton para fora da arena e tiraria a cadeira do braço do Matt e não deixaria isso acontecer. E os juízes, pessoal do backstage, ficaram que nem uns tontos no ringue, parado. Essa pra mim ganha o prêmio de coisa mais sem sentido que aconteceu na WWE. Sobre o Drew Jacob é lógico que tem colchão embaixo, igual o Rey Mysterio no Money in the Bank 2020. Ok, se é um fato, é óbvio que tinha colchão. O que a gente precisa entender é entrar na storyline. Entrar na storyline é tipo ver um filme. No filme tem o colchão, mas a gente finge que o cara se estabacou todo no chão. É a mesma coisa que a gente finge que o Drew e o Jacob se estabacaram no chão, mesmo sabendo que tinha um colchão lá. Dito isso, gente, olha só. O segmento do Randy Orton com o Matt Cardona foi muito legal. Foi muito legal. Porque mostrou o Randy Orton víbora de novo, mostrando que ele é capaz de fazer qualquer coisa para provar que ele é a víbora. Mas a execução do segmento foi péssima. Péssima. Totalmente ilógica. Os caras vieram, é o que o Nicholas falou, os caras vieram. O Randy botou a cadeira na mão do Matt Cardona. O Matt Cardona estava no chão. Não estava desmaiado, ele estava se mexendo com a mão esticada. O Matt Cardona poderia ter facilmente tirado a mão. Facilmente. Mas ele continuou com a mão lá. Ele não estava desmaiado. Pelo menos não pareceu. Randy Orton está ameaçando pisar na cadeira para quebrar a mão do Matt Cardona. Aparecem os oficiais. Meu amigo, não apareceram 2, não apareceram 3. Tinham quase 20 pessoas dentro do ringue. Acho que menos do que isso, uns 10, 15 pessoas dentro do ringue. Não é possível que ninguém raciocinou de chegar e tirar a cadeira da mão do Matt. A cadeira estava lá. Todo mundo entrou para impedir que o Randy pisasse no raio da cadeira. E não fizeram nada. Não só não fizeram nada, como eles, em vez de fecharem o cerco para o Randy Orton, eles abriram o caminho para que o Randy fosse para cima do Matt e desse o pisão na cadeira. Meu amigo, foi muito mal executado esse segmento. Desculpa. Foi muito ruim. Ficou muito na cara que o Randy ia fazer aquilo. E assim, não tem sentido nenhum. Eles deviam ter. Se era para o Randy ter pisado na cadeira, ele tinha que ter pisado antes dos oficiais terem segurado ele. Entendeu? Era para ele ter pisado na cadeira, quebrado a mão do Matt, ter botado a cadeira no pescoço dele e aí sim os oficiais chegarem e tirarem ele dali. Mas o pior não foi isso. O pior foi que, no final, quando eles estavam ali tentando tirar o Randy Orton dali do ringue e de perto do Matt, começa a passar nos bastidores o Drew e o Jacob se arrebentando. Os oficiais vão todos para o local do estacionamento para poder ver a confusão. E eles deixam o Randy sozinho com o Matt. O Randy poderia ter estraçalhado com o restante do match, ter quebrado a outra mão, ter quebrado os 2 pés. Os caras não pensaram. Entendeu? Foi muito mal executado esse segmento. Eu nunca vi tanto oficial burro quanto nesse segmento. Foi horrível, tá? Foi horrível nesse sentido. O segmento foi legal, a execução foi péssima. Então, pra mim, assim, a WWE ela precisa ver esses detalhes, porque a gente observa isso, tá? Por isso que eu acabei dando uma nota mais baixa do show do que eu deveria. Muita gente deu 7,5, 8, eu dei 7, porque eu acho que essas coisas elas prejudicam um pouco a percepção do show. Agora o Daniel Machado vai falar sobre o início do show e ele vai fazer um comentário interessante. Tiozão, sendo até honesto, a WWE começou a fugir do padrão e ter segmentos de violência e caos, justamente como uma forma de imitar a tendência da AEW.
Isso não é uma crítica, mas deveriam ter cuidado para não sair forçado como alguns já criticam. Bom, Daniel, eu entendo o seu comentário, eu só digo o seguinte: quem está criticando essa situação não é fã de luta livre há mais de 30 anos. Tá? É gente que começou na luta livre em 2008, na PG Era ou posteriormente. Não acompanhou o que aconteceu na WWE na Attitude Era. Cara, na Attitude era comum os shows começarem no caos. Era comum. Era mais comum o show começar no caos do que começar com uma promo no meio do ringue. Tá? E na Ruthless Aggression Era também tivemos alguns shows começando no caos. Tá? É porque quando o Triple H ele assume no lugar do Vince, ele meio que tenta dar para a WWE uma cara de algo esportivo. Então você não tem mais campeão botando o dedo na cara do outro e xingando a mãe. Você tem torneios, você tem lutas de number one contender, você tem gauntlet para decidir quem é que vai enfrentar o campeão. Isso é uma característica do Triple H. O Vince não. O Vince chegava semanalmente, mandava o cara botar o dedo na cara, dava um chute baixo e já se marcava uma luta pelo título. Então era totalmente diferente a abordagem. Por conta disso, eu acho que o criativo da WWE acabou ficando muito engessado, ficou muito repetitivo. E eu acho que essa mudança, eu espero que venha para ficar. Porque se isso acontecer, vai tornar o show mais atrativo. Tá? Então, eu acho que essa diferença na forma como o show começa vai ser legal. Em vez daquela mesma coisa, né? Vem o lutador, abre o show, Welcome to Monday Night Raw, ou então Welcome to Monday Night Rhea, ou então Welcome to Monday Night Rollins e coisa do tipo. Agora não. Agora o show pode começar com a pancadaria pura e simples. A AEW faz isso? Faz. Nem sempre. De vez em quando. Mas a AEW, na verdade, é muito formada por gente que saiu da WWE, além de gente que saiu do cenário independente. Esse tipo de início de luta, de show, que começa no caos em vez de uma promo no ringue, cara, isso vem de longa data. De longa data. Eu falei aqui da Attitude Era. Era muito feito naquela época. Então, essas críticas de fã da AEW. Tá dizendo, a WWE tá criticando a gente, tá copiando a gente. Mas além disso, é de coisa que não conheceu a WWE na Attitude Era. Eu conheci no finalzinho, mas conheci. Depois eu vi o conteúdo legal da Attitude Era anterior e posso afirmar para você. E na WCW também, tá? Na WCW, né, na época da Monday Night Wars, isso também era extremamente comum. Aliás, era mais comum na WCW do que na WWE. Tanto é que, por conta do sucesso que isso fazia na WCW, é que na WWE eles adotam a mesma coisa. Então, não tem como a gente chegar e dizer que a AEW inventou isso, ou que a WWE está copiando a AEW. Ela pode até estar querendo hoje se igualar à AEW em algum fator, mas na verdade ela está resgatando algo que já foi feito na luta livre há muito tempo. Agora, o Apenas Vi trouxe um comentário interessante, uma pergunta. Eu não gosto muito de colocar pergunta aqui não, mas eu vou responder. Titio, uma pergunta que não tem muito a ver com o show, mas pelas histórias que estão apresentando, os 4 títulos mundiais devem trocar de mãos na WrestleMania. Todos os desafiantes têm mais hype que os campeões. Ok, vamos lá. Eu decidi responder essa pergunta falando sobre qual a maior probabilidade do título trocar de mãos. Tá? Então eu vou chamar e vou dizer. Se o título trocar de mãos é muito favorável, é muito possível, certo, pouco possível ou quase impossível, tá? Eu acho até que isso dá um vídeo em separado, mas eu não vou fazer hoje não. Considerando os 4 campeonatos mundiais, tá? Os 2 mundiais femininos, os 2 mundiais masculinos. Na minha opinião, o título que mais tem chances de trocar de mãos, CM Punk e Roman Reigns. Eu acho que está cravado na pedra que o Roman vai ganhar do Punk, tá? Eu acho que isso aí é líquido e certo, ainda mais agora com a Bloodline aparecendo tal. Só se o Punk aparecer com dois capangas para ajudar ele, né? Eu acho que isso não acontece, tá? Então, eu acho que o Roman Reigns vai ganhar o título do CM Punk, sim. No campeonato da WWE, entre Cody Rhodes e Randy Orton, eu acho que tem uma boa chance do título trocar de mãos. Não garanto. Por quê? Porque o Cody ainda é a face da companhia e essa feud pode ser apenas para sedimentar o Cody como campeão da WWE, tá? Mas que eu não consigo ver o Randy Orton se tornando o heel
e não se tornando 15 vezes campeão, eu não consigo ver. Eu acho que não faria sentido eles tornarem o Randy heel para não fazer ele ganhar na WrestleMania. É claro que isso acontecendo seria 2 WrestleManias seguidos que o Cody iria entrar como campeão e iria perder para uma mega lenda que tornou o heel no caminho. Aconteceu no ano passado com John Cena e aconteceu esse ano com Randy Orton. O pessoal pode falar que é repetitivo, mas pode acontecer e o pessoal não está reclamando porque o pessoal adora o Randy Orton heel, ao contrário do Cena que o pessoal preferia face. Para as meninas, a luta entre Jade Cargill e Rhea Ripley ficou indefinida para mim. Eu estava cravado na pedra que a Rhea ia tirar o título da Jade. Mas agora com essa stablezinha que ela criou com a Bifab e com a Michin, eu já começo a ter minhas dúvidas. Eu acho que a Io Sky pode vir para ajudar a Rhea, mas não vai ser suficiente. E eu acho que nesse salseiro todo a Jade pode roubar a vitória sim e se manter como campeã para desespero de todos nós, tá? Exceto os detratores da Rhea Ripley que falam que ela é forçada. Eu acho que a Jade pode agora sim manter este campeonato com esta stable recém-construída. E no campeonato feminino mundial, que vai ser Stephanie Vaquer e Liv Morgan, eu diria que eu estou propenso a que a Liv ganhe o campeonato. Mas que pode acontecer da Raquel Rodrigues e da Roxane Perez traírem ela, formar uma stable com a Stephanie Vaquer e o Dominique e largar a Liv Morgan pelo caminho, pode. Se isso acontecer, a Stephanie mantém o campeonato e torna-se heel e a Liv Morgan se torna face. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Eu acho que este título da Stephanie e da Liv é o mais imprevisível de todos. Antes eu achava que o da Rhea e da Jade era previsível e se tornou imprevisível agora, mas eu acho que Stephanie e Liv é o mais imprevisível, por conta desse salseiro da Judgment Day que está subjacente a essa luta, o fato de que a Raquel perdeu e a Liv não conseguiu ajudar e tudo mais. Eu ainda não engulo esse fato da Raquel Rodrigues ter aceito de boa ir para o campeonato intercontinental, não. Agora vamos entrar nos comentários engraçadinhos do nosso vídeo, né? O primeiro que eu achei que poderia ter ganho essa nossa disputa foi do Matheus Lima, que falou o seguinte: o Drew e o Fatu caindo igual cena dramática de dorama, foi massa de ver. Já temos nosso romance garantido na WrestleMania. Claro que ele tá falando do fato de que o Drew, quando ele caiu lá daquela estrutura no final do show, ele arrastou o Jacob e eles caíram assim como se tivessem, né? Num dorama da vida. Foi muito divertido de ver, realmente foi meio engraçado. E o Matheus, realmente, o comentário dele foi muito bom. Mas quem ganhou o cinturão do comentário engraçadinho da semana foi o Rafael. As belas, infelizmente, sofreram daquela doença que muitos famosos têm: a demonização facial. Capaz. Gente, assim, eu não gosto de falar sobre o visual das pessoas, não gosto. Mas o que foi aquilo que as belas fizeram no queixo, meu irmão? Elas estão, eu já falei isso, eu vou repetir. Elas estão com o queixo da Cynthia Erivo no filme Wicked, meu irmão. Aquele queixo de bruxa, cara. O troço tá aqui assim, cara. Vai ser uma ponta. É um negócio bizarro demais. E elas conseguiram estragar o rosto delas, cara. É inacreditável. Assim, é intancável, entendeu? Então, realmente foi uma demonização facial. Espero que alguém dê um toque para elas e elas resolvam trocar aquilo lá, meu irmão. Porque, olha, inacreditável o que aconteceu. Eu não consegui parar de olhar. Elas não tinham feito aquilo. Elas fizeram aquilo recentemente, que eu não tinha reparado. Não sei se estava inflamado, fizeram essa semana, estava inflamado, o negócio estava inchado, não sei o que foi. Eu só sei que eu não consegui parar. Sempre que elas apareciam na frente da televisão, fiquei olhando para aquele troço, cara. Era muito bizarro. Enfim, esse foi o nosso comentário engraçadinho da semana. Rafael, o cinturão é seu. Muito obrigado a todos por terem acompanhado o nosso vídeo e obrigado a todos por assistir o nosso conteúdo. Eu sei que a gente não comentou sobre Bellas e Irresistible Force, mas sinceramente, cara, serviu apenas como uma storyline. A gente sabe que vai ter uma triple threat mais pra frente. E Ilya Dragunov e Carmelo Reis, lutaça 4 estrelas.
Mas assim, o máximo de comentários que o pessoal fez foi: nossa, que lutaça. Aí fica difícil, né? Mas eu acho que esses dois podem se engalfinhar na WrestleMania, se enfrentando no ringue com talvez vários outros lutadores. Vai ser lutaço, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de continuar apoiando nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.